Amigos do Mosaico, hoje na nossa pracinha, nós temos uma agradável visita a Márcio Pitliuk. É um redator famoso, premiado, que passou muito tempo usando a cabeça fazendo anúncio, comercial, spot de rádio, roteiro. E de uns anos para cá, ele resolveu se dedicar a divulgar a comunidade judaica e se interessou pelos aspectos tanto da história como da cultura dentro da comunidade, e é por isso que ele está aqui para conversar conosco. Márcio, você me disse que se escreveu 13 livros. Escrevi 13 livros. Todos com razoável insucesso. Todos com grande insucesso. Com grande insucesso. E o que levou você a passar de redator de publicidade premiado a um cara que se interessa, por exemplo, pela história do Holocausto? Eu durante 35 anos fui publicitário. Durante 25 anos tive a minha agência. Um dia eu decidi documentar a Marcha da Vida em livro, filme e num programa de rádio. Eu usei então a minha experiência de publicitário, de saber fazer filme, de saber fazer, de escrever, de fotografia, tudo que a gente aprende na publicidade, e eu falei, eu vou usar isso para documentar a Marcha da Vida. E isso mudou a minha vida. A Marcha da Vida mudou a minha vida. A publicidade me desinteressou muito, eu perdi completamente o interesse em fazer anúncios, em usar meu talento para vender produtos, e decidi usar esse talento, essa tentativa de talento, para divulgar a comunidade judaica fora da comunidade. Quando você me diz que a Marcha da Vida mudou a tua vida, eu vou supor que você não tinha um grande envolvimento com a comunidade antes disso. Não, eu infelizmente eu não era atuante na comunidade, não era ativo, não era um ativista. O máximo que eu fazia era frequentar a hebraica, para jogar tênis. Ok. Eu não frequentava a sinagoga, não tinha rabino, nada. A Marcha da Vida aconteceu até o seguinte, quando eu fiz o livro, o Tufi Katan, que é um dos patrocinadores do livro, eu falei, Tufi, eu queria um rabino para escrever o prefácio. E eu não conhecia um rabino, eu não tinha rabino, eu não lembrava quem fez o meu bar mitzvah. Eu estava fora desse dia a dia. E o Tufi me apresentou o rabino Davi Weitman, um dos melhores rabinos do Brasil, que adorou o livro, adorou meu trabalho, escreveu o prefácio e passou a me incentivar muito, a me dar muito apoio nisso, nesse trabalho. E depois que eu fiz a Marcha da Vida e eu me aprofundei muito no Holocausto, estudei profundamente, eu virei um dos maiores especialistas hoje no Brasil sobre o Holocausto. Pra você ter ideia, Rony, conheci todos os museus do Holocausto do mundo. Opa! Fui para os campos da Áustria, da Alemanha, da Polônia, da Tchecoslováquia. Eu entrei de cabeça no Holocausto, comecei a entrevistar sobreviventes do Holocausto, né? Comecei a fazer palestras para fora da comunidade, que acho que é o importante. Descobri que fora da comunidade as pessoas sabem muito pouco sobre o Holocausto. Eu faço um ciclo de palestras com sobreviventes, as pessoas nem sabiam que tinham sobreviventes no Brasil, né? O pessoal não tem esse conhecimento. E aí eu comecei a ter ideias, e depois eu tive a ideia de documentar a vida do Júlio Gartner, que é o sobrevivente do Holocausto, num longa-metragem, que chama Sobreviveu ao Holocausto. Hoje está para locação na NetNow, da TV Net. Eu levei ele para 5 países da Europa, uma equipe grande de filmagem. Talvez seja o único longa-metragem no mundo onde um sobrevivente volta para todos os lugares onde ele passou antes, durante e depois da guerra. É um trabalho maluco. Por causa desse filme, eu e o Júlio já fizemos palestra em mais de 100 escolas públicas. A gente passa o filme e depois conversa com a plateia. E eu fui tendo ideias. Aí outra ideia que eu tive foi documentar a Macabida. Aí aquela coisa, ninguém tinha feito um livro de fotos, um álbum bonito sobre a Macabida. Eu fiz o primeiro. Também para divulgar. Qual é o objetivo do livro da Macabida? Mostrar para o não-judeu que Israel é um país de paz, Israel é um país que junta 10 mil atletas para fazer uma competição esportiva. Israel não é guerra, Israel não é um país destruído. O livro mostra isso.
E foram surgindo projetos assim. Junto com o Rabino Weizmann, fiz uma trilogia sobre a imigração judaica para o Brasil. A Sefaradi, a Askenazi do leste europeu e a da Europa Central. Fizemos 3 livros, 3 filmes, 3 exposições. E as coisas vão sucedendo. Agora eu estou tentando captar para um novo projeto de filme, um novo longa-metragem, chama-se Vítimas do Terror, que o filme é sobre 2 brasileiras, uma judia e outra não judia, que estavam na pizzaria Sbarro em 2001, quando o homem-bomba explodiu. Sim. Elas perderam o pai e o marido. E eu quero fazer esse filme para mostrar o rosto, a face de vítimas do terror. E quando você fala que uma bomba matou 50 pessoas, é um número. Sim. 50 pessoas é um número, é o frio. É frio. O Stalin já dizia, o assassinato de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhões é estatística. Então eu já provei esse filme na Ancine, já tenho todo o projeto dele desenvolvido, agora só falta captar os recursos. Quando eu falo só falta, mas é a parte mais difícil. Claro. Captar os recursos para produzir esse filme, que eu acho que é um filme inédito, que vai impactar muito o não-judeu, para que ele sinta o problema do atentado islâmico. Quer dizer, porque quando acontece na França, todo mundo chora. Quando acontece em Israel, passa desapercebido. Claro. Então, esse é o próximo objetivo. Você acha que nós devíamos ter mais educação de história recente nas escolas do que nós temos? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente fala dos judeus, um povo sem passado é um povo sem futuro. A gente tem que conhecer muito da nossa história, né? Seja do Brasil, seja judaica, tudo, para poder ter um futuro, para não repetir os erros, para corrigir, para andar para frente. Nessa linha, por exemplo, eu acabei de lançar o livro sobre o Marcos Arbeitman. Sim. Essa biografia sobre o Marcos. O Marcos é um dos grandes líderes da comunidade judaica, né? Eu conheci ele de nome, eu não tinha contato com ele, não convivia com ele, não frequentava o Marcos, mas sempre ouvi dizer, o presidente da Hebraica, presidente da Macabia da Mundial, sim, presidente de várias atividades. E quando eu comecei a entrevistar ele para o livro, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de coisas que ele fez, sim, para a comunidade. E o que impressiona muito nele também é a boa exposição que ele deu da comunidade fora da comunidade. Quer dizer, o Marcos é um cara que circula em todas as tribos, conhece todos os empresários, conhece políticos, conhece pessoas influentes fora da comunidade. Então ele passa a ser um porta-voz muito importante para nós, que mostra a nossa importância dentro do Brasil, dentro do contexto do Brasil. E ele fez coisas maravilhosas, o que ele fez na Hebraica, o que ele fez para a Macabíada, ele que levou os primeiros russos para a Macabíada, conseguiu tirar os russos durante o comunismo e trazer para Israel, muitos ficaram em Israel, fizeram aliar. E além dele, existem muitas outras pessoas, como o Leon Pfeffer, pessoas que têm que ser documentadas, porque são exemplos para os jovens. Então, acho que isso é um trabalho que a gente tem obrigação de fazer para que os jovens se inspirem em pessoas importantes, porque senão vão ser esquecidas. Daqui a 2 gerações, ninguém vai lembrar do Leon Pfeffer. Não. E a importância do Leon Pfeffer na comunidade judaica brasileira é imensa. É indiscutível. Indiscutível. Claro. Então, essas pessoas têm que ser lembradas. Como é que elas vão ser lembradas? Com filmes, com livros, porque senão desaparece. Muito bom. Eu tenho a impressão que a tua atividade é um livro que ainda está sendo escrito e eu espero que você possa voltar quando esse novo projeto dos sobreviventes do atentado, as vítimas do terror, ficar pronto. Você volta aqui, nós vamos mostrar um pedaço e vamos falar um pouquinho a respeito. Muito bom, muito legal. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado. E o Mosaico volta já já.